Mas vamos para o outro assunto de hoje. Porque esse assunto, eu sei, o Claré com certeza ficará excitado para falar de cabelos arrepiados. De cabelos arrepiados para falar sobre essa questão. Parlamentares da oposição entregaram hoje ao presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Pacheco, na hora que recebeu o documento, disse a deputados e senadores, e foram alguns desses deputados e senadores que deram essa informação, que vai enviar o documento para uma análise técnica da Advocacia do Senado. E sugeriu ainda que o pedido possa ser crivado pela mesa diretora e pelos líderes partidários da casa. No final das contas, o senador Rodrigo Pacheco disse que qualquer que seja a decisão do Senado, ela será fundamentada. Por motivos óbvios, eu começo essa pergunta com Claré. Como é que você vê essa informação, meu caro Claré? Paulo, você sabe do meu pensamento sobre o STF, sobre os abusos e decisões que eu entendo que são autoritárias. Sabe também que eu apoio mudanças na Constituição de forma a limitar um pouco o poder do STF para que ele tenha exatamente a mesma quantidade de poder, a mesma força que o Legislativo e o Executivo, coisa que não acontece hoje, já que atua como poder moderador, como se fosse um Dom Pedro de atualmente, né? Mas a gente chegou num ponto em que um membro especificamente do STF passou de todos os limites. Isso não sou só eu que estou falando, né? Vários juristas estão falando. Então, não nos cabe outra saída do que não o impeachment, o afastamento desse ministro de nome Alexandre de Moraes. Eu ainda posso opinar, sim, porque me parece que existe uma liberdade de expressão no Brasil. Então, na minha opinião, o impeachment é o que mais cabe nesse momento a esse senhor. Obviamente, esse impeachment, ele tramita no Senado. Isso é uma coisa muito bonita sobre domingo, Paulo, que é a diferença da manifestação de 7 de setembro. Diferente de outras manifestações que pediam atos efetivamente golpistas ou antidemocráticos em alguns momentos, essa não. Ela pediu uma tramitação constitucional democrática, qual seja o impeachment, devidamente processado no Senado. Então, eu fico feliz com esse recebimento por parte do Rodrigo Pacheco. Não queria estar na pele dele, não deve ser fácil você ser presidente do Senado, com os vários interesses e pedidos envolvidos, mas eu tenho certeza que, havendo a viabilidade legal, né, de tramitar, eu tenho certeza que agora vai ser tramitado e o nosso futuro, o futuro da liberdade, o futuro da livre manifestação no Brasil estará nas mãos dos nossos 81 senadores. E você, Kertzmann, o que pensa a respeito dessa informação? Bom, vamos lá. Primeiro que a gente está falando de um super, hiper, mega, ultra pedido de impeachment, né? São mais de 1,5 milhão de assinaturas. Mais de 150 deputados. Senadores não assinam esse pedido, né? Porque senão, como eles seriam os próprios, entre aspas, julgadores, se eles assinassem os pedidos, eles estariam, nesse momento, seus votos, teriam que se declarar suspeitos, então eles não assinam. Mas 32 deles vieram a público se manifestar que são favoráveis. Quando a gente reúne tanta gente, Paulo, e tanta gente representativa assim, alguma coisa tem que mudar. Alguma atenção devida, mas atenção de fato, tem que ser dada ao que está acontecendo. O Claré falou em democracia, né, que ele defende uma medida de cunho democrático, de rito democrático para isso. Como eu, como você, acho que como a maioria das pessoas com algum grau de razoabilidade. O problema é que democracia é um conceito que se tornou cada vez mais amplo e subjetivo. Porque quando a gente fala que um processo de impeachment de um ministro do Supremo, ou até mesmo o Claré falou a respeito de regular, né, de limitar os poderes desses ministros. Quando a gente fala de um projeto de algo assim no Senado, óbvio que isso é democrático. A Constituição não diz que é lá que tem que se dar esse debate? Sim. Então estamos defendendo a Constituição. Isso é democrático. Por outro lado, quando o ministro Alexandre de Moraes dá uma canetada corroborada por seus pares, por pelo menos 4 pares dele. Quando eles dão uma canetada e bloqueiam um X no país, também é democrático,
porque está advindo do Supremo Tribunal Federal, que tem a prerrogativa para isso. Então, esse conceito de democracia ele se tornou tão largo e tão ao sabor dos ventos e dos interesses de cada um, que eu, sinceramente, aí no meu conceito de democracia, eu não sei se algo como o impeachment de um juiz da Suprema Corte é benéfico para a democracia da maneira que eu entendo. Eu só sei o seguinte, é um processo legítimo, gigantesco, processo que eu falo, esse pedido, e o Congresso Nacional, o Senado Federal e principalmente o STF, Paulo, tem que prestar atenção. Não é possível que tem tanta gente errada assim. Essa eu acho a questão central. Há um grito no Brasil. Há uma manifestação de brasileiros que não concordam com a suprema autoridade de um ministro da Suprema Corte. Eu até acho que esse nome ele é ruim para a própria Corte. A Suprema Corte lhe dá uma teificação desnecessária, uma chancela de que são superiores ao restante do país. Um ministro de uma corte superior deveria ser alguém que tivesse sintonia com a população brasileira. E nesse caso específico, como disse o Kertzmann, mais de 1 milhão de assinaturas, mais de 1,5 milhão de assinaturas, 150 deputados, não há concordância de boa parte dos brasileiros. 150 deputados, estamos falando de pelo menos 30% do 30% da Câmara dos Deputados. Se colocarmos isso em proporção da nossa população, nós estaríamos falando aí em tomara que eu não esteja 200 enganado. milhões, 20 milhões, 40 milhões, 60 milhões de brasileiros. Se você projetar isso em população. Tomara que eu não esteja enganado agora no meu cálculo, assodado de cabeça aqui, mas 1,5 milhão de pessoas em relação ao universo de eleitores deve dar mais ou menos 1% do 1% do eleitorado assim, brasileiro. É muita gente, Paulo. É muita gente. É gente que assinou, não é que significa que só 1% do eleitorado concorda. Outro dia eu citei uma pesquisa que tinha saído aqui que 44% dos brasileiros não condenam, não acreditam na Suprema Corte. 44% dos brasileiros são contrários aos atos da Suprema Corte. É muita gente, Paulo. É muita gente, né, Clara? É para a gente ignorar esse pedido.